Pessoal, tenho que confessar uma coisa para vocês. Eu tô gravando, por exemplo, tô gravando essa aula. E quando eu compartilho a minha tela com vocês, vocês quando estão vendo lá, eu tô colocando lá, por exemplo, 1, 2, 3, né? Na minha tela aqui eu vejo que fica invertido, tá? Quando você está vendo ao vivo e a cores, você está vendo correto. E quando eu salvo as nossas aulas, eu achava que estava salvando no da forma correta, mas esses dias eu peguei e falei, vou ver, porque eu sempre começo a aula com a lousa branca, né? E eu não fico assistindo depois a aula. Eu só verifico se gravou a aula, tem som, beleza, né? E toco o barco. E daí eu fui ver que todas as minhas aulas estão invertidas, não só para vocês, mas para os demais alunos, pessoal de moda, lá tudo aula de desenho, tá tudo invertido, né? Então, eu não sei se tem algum programa que eu consiga inverter ou se é alguma configuração da minha câmera, não sei, tá? Então, eu fui descobrir isso ontem, eu não tinha me tocado disso, tá? Mas de qualquer forma, a parte vocal, né, a parte do som, né, ela tá correta, é claro, né? Mas então, vamos lá, eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Deixa eu colocar aqui. Porque eu vou usar parte daquilo que a gente já conversou com vocês como a diretriz dos trabalhos, tá? Eu vou postar depois lá para vocês. Deixa eu minimizar aqui. Vou abrir aqui. Essas aqui são as diretrizes, tá? Gerais dos nossos trabalhos. Opa! Para os nossos trabalhos e inclusive até para a questão da prova, tá? Pessoal, então olha só, aqui ó, esse aqui é a folha padrão Max que a gente está trabalhando sempre. No nosso caso, desses exercícios que nós estamos fazendo em em casa, no sistema remoto, o que mudou? Que a gente não está fazendo a perspectiva cônica, tá? Então a gente tem as vistas frontal, lateral, superior, que são as vistas ortogonais, sempre no canto superior esquerdo. E esse lado direito aqui, mais ao meio da folha, nós vamos deixar para o desenho da isometria, tá? Então, se eu for colocar aqui, dar nomes aos bois, né? O que vocês vão fazer? Essa região aqui, vocês deixam para vistas. Opa! Vistas ortogonais, tá? Isso aqui essa área aqui vocês vão deixar para vistas ortogonais, essa parte aqui, tá? E é lógico, nós estamos trabalhando uma escala 1:125, então tá dando uns desenhos meio grandes, mas deixe mais ou menos parte dessa área aqui para as vistas ortogonais. Professor, mas passou a ponta aqui, não tem problema, o importante é saber que é o canto esquerdo da nossa folha que a gente está reservando. E a parte de cá, né, essa outra parte aqui, tá, nós vamos deixar, deixa eu só pôr esse texto mais para cá, nós vamos deixar para perspectiva isométrica, tá? E que a gente chama o apelido perspectiva isométrica, mas falando corretinho, isometria, tá? Isometria do que? Das peças que nós desenhamos, né? Que a gente desenhou aqui do lado, ou seja, é a mesma peça, tá? Então essas são as duas regiões. O que acontece? Os desenhos têm que ser feitos na escala 1:125. Os desenhos são construtivos com o apoio do instrumento, ou seja, usar o esquadro, a régua, né? Lembrando que você tem que criar essas linhas aqui, ó. Quando você cria essas linhas de, como que diz, quando você cria esses alinhamentos, ó, uma vista, pelo menos você já não vai precisar tirar a medida, tá? Então procure fazer as linhas sempre a gente começa o desenho de vista assim, ó, com essas linhas azuis que eu sobrepus aqui, ó, né? Porque eu faço a primeira frontal, altura e largura. A altura já me dá a altura da lateral também, tá? Se eu fiz a largura e a altura, então se eu projetar para baixo, já vai me dar o quê?
a largura da vista superior, né? Se eu fizer esse desenho completo, eu posso usar daí o esquadro de 45 e transferir 45 graus para cá, ó, né? E eu já vou ter as linhas aqui sem precisar medir, né? Uma das vistas, tá? Deixa eu ver quem está chegando aí. Tem alguém que solicitou participação aqui, eu não consegui ver. Bom, mas então tá. Isso aqui, gente, é o padrão geral da nossa folha de exercício, tá? Que a gente já tinha falado. As aulas remotas, como que vão ser? A mesma coisa. Vistas ortogonais e isometria. Procurando sempre encaixar. Não encostar colando nas margens, tá? E também não pôr muito pro meio, senão não cabe aqui, né? Eu aconselho sempre que você faça um rascunho rápido e depois você mais ou menos encaixa. Faça o prisma envolvente, às vezes melhor, né? Para você saber se cabe aqui. Então, desenho construtivo com apoio ao instrumento. Os acabamentos sempre à mão livre, principalmente da isometria. E os 3 tons de achuras. Claro, médio, escuro, tá? É essa a ideia aí para vocês fazerem, né? Bom, gente, e com relação aos nossos trabalhos? O que nós já fizemos, ou quais são as listas dos exercícios, trabalhos que nós temos aí, que a gente desenvolveu. Então é o seguinte, ó. Nós fizemos a atividade domiciliar, que foi lançada praticamente na segunda semana, depois que a gente tinha parado lá. Segunda, terceira semana. Prof, com licença. Oi, pode falar. Tem umas pessoas na fila espera que você não apertou. Ah, legal, deixa eu voltar lá. Eu acho que tem que maximizar aqui. Opa. Pra mim não tá aparecendo aqui. Diz pra ela pedir novamente, porque não aparece aqui. Acho que eu demorei pra dar o ok. E agora já sumiu aqui o pedido dela. Deixa eu ver aqui. Quem será que era, hein? Tem como avisar pelo WhatsApp ou dar um toque pra ela pedir? Eu pedi pra criança tentar de novo, porque ela não estava conseguindo entrar. Isso. Pede pra ela lá, eu já libero aqui. É que eu acho que eu demorei pra autorizar. Ok, obrigada. Voltando aqui então, gente. Então, essas aqui foram os trabalhos, né? O primeiro trabalho era esse aqui, ó. Elaborar um desenho isométrico com uma posição dos 3 sólidos que a gente já tinha produzido, né? E fazer uma perspectiva isométrica, né? Com feixes, depois de maneira que eles produzem os feixes à direita e à esquerda do referido desenho. Ambas as composições devem seguir os aspectos da proporcionalidade, verticalidade e conicidade da cena proposta, tá? Então, atenção, daí é a mesma coisa, né? As posições aqui referidas são apenas uma ilustração. Cada aluno deve propor o seu agrupamento com cubo, rampa e caixa. A cena deve ser finalizada com lápis preto, achuras e tons de sombreamento. Claro, médio escuro, semelhantes Oi, exercícios. professor, de novo, desculpa. Oi. Pode falar, não tem problema. O Arthur pediu de novo para o senhor citar ele. Ah, tá. Que coisa, não aparece aqui pra mim, cara. Eu vou falar para ele fazer de novo aqui. Tá. Deixa eu ficar assim, quem sabe se aparece mais aqui. Deixa eu aproveitar. Ah, não. Esperar um pouquinho. Cadê o João? Deixa eu minimizar aqui enquanto isso. Então tá. Se ele aparecer aqui, a gente já autoriza. Professor, você consegue gravar a aula e postar no RA? Sim? Uhum. Tem lá, eu sempre gravo e coloco lá para você pegar pelo... Você entra no arquivo do Word, no arquivo do Word tem o link. Vou ter que sair. Tranquilo, Ali, pode... Vai aparecer lá depois. Bom, como eu tinha falado então, daí esse que foi o primeiro trabalho, né? Todos seguem
mesma ideia ali, né? O A3, o lápis, traçado à mão livre, tal. Daí nós fizemos a nossa primeira aula, que eu estava me ajeitando aqui, era o desenho do quê? De uma caixa de leite, porque eu resolvi simplificar esse desenho de maneira que a gente continuasse exercitando, né? Até mesmo pelo grau de dificuldade. É uma coisa mais fácil. Eu desenhei essa caixinha aqui, né? Propus uma posição e comecei a fazer a questão do desenho da curva. Deixa eu ver meu WhatsApp aqui, tem uma mensagem de WhatsApp aqui. Não sei se é do primeiro período. Ah, não é o primeiro período, não. Então, esse segundo trabalho era o desenho simples de uma caixinha. No caso, aqui ficou o lado opa, deixa eu voltar aqui e vou compartilhar a tela, porque senão vocês não vão ver. Aí, agora tá. Ó, então tá aqui, ó, né? Era o desenho da caixinha, tá? E era fazer vista frontal, lateral e superior da caixinha. E a aula praticamente foi um relembrar de a gente encaixar a curva no espaço, tá, gente? E é lógico que ia produzido aí um A3 com o desenho da caixinha de leite. O outro trabalho, daí eu falei assim, ó, agora imagine que nós cortamos a caixa chanfrada, daí eu mostrei, né, fiz a foto lá, mostrei pra vocês. Deixa eu ver aqui se eu mostro aqui, né? Aqui, essa é a mesma, teoricamente seria a mesma caixa, né? Uma vez a caixa, ela vai ser desenhada frontal, lateral, superior, que é igual, e ela fechada. Daí no outro sentido, daí o segundo desenho era a caixa aberta, só um pedaço desse. Por quê? Porque aqui já tinha a rampa, né? Então daí ficou assim, ó. O nosso terceiro desenho, né, era esse aqui, ó. Foi esse aqui. Terceiro desenho, frontal, lateral, superior da caixinha de leite, que ela tem 7 por 7 por 20. Daí eu disse que tinha um sistema de cortar aqui, né? E nós fizemos a representação dela nesse sentido. E depois, no final da aula, a gente fez o que? Um recorte em curva usando a nossa técnica. Daí eu mostrei que, embora eu ensine a fazer um círculo, né? Nem sempre a gente precisa fazer um círculo. Eu posso fazer só um meio círculo, né? E eu faço daí esse desenho. Essa perspectiva isométrica. Então, de novo, aqui ficou errado, tá, gente? Ó, 1 para 25, né? A escala é 1 para 125, tá? Então, só lembrando aqui, ó, deixa eu colocar aqui, a escala aqui era 1 para... que isso daqui ficou, eu escrevi errado lá, daí não cabia. Não lembro qual aluna que me orientou, falou, professor, ó, não cabe não para 25. Falei, puxa, é verdade, acho que eu falei uma coisa, mas escrevi outra lá, né? Então tá aqui, ó, 1 para 125, tá, gente? O desenho que a gente estava fazendo aqui. Todos aqui. Então, esse foi o exercício número 3. O exercício número 4, praticamente, foi esse daqui, né, ó. O que nós fizemos? Fizemos a mesma caixa, só que agora nós mudamos a posição dela. Frontal, a lateral e a superior. De novo, não tinha o recorte, eu mostrei para que a gente fizesse o recorte vazado, que a gente já tinha exercitado na outra aula. E antes disso eu fiz o que? Eu fiz digamos, a adição de um cilindro aqui em cima. E esse cilindro eu propus que ele tivesse lá 6 por 6, né? 6 de raio, né? De diâmetro. Ou seja, 6 que seria um cubo aqui em cima, ou uma caixa, e 7 de altura. E nós exercitamos desenhar isso aqui. Alguém perguntou, professor, pode apagar a caixinha que fica em volta do cilindro? Pode, deve apagar essa caixa aqui, porque a gente quer o cilindro sobre o nosso sólido, né? E depois aproveitamos no final da aula e fizemos também um recorte agora nessa parede usando a técnica, né? Daí eu fiquei de mandar para vocês a figura humana, porque a minha ideia era vocês decalcarem aqui o desenho aqui e tal, né? Acabou que eu não achei ainda. Deixa eu anotar isso aqui que eu tenho que procurar de novo, né? Figura humana Max. Humana Max.
esse aqui foi o nosso quarto trabalho, tá? E por último, né? Professor, Oi. no desenho 4 eu tentei fazer e daí aquele cilindro não coube. Ah, tá. Daí o que acontece? Você tem que baixar ele aqui pra colocar ele mais pra baixo da sua folha possível. Deixa eu ver se eu acho aqui Tá. alguém que fez aqui só pra te mostrar como cabe, mas tem que encaixar antes, né? O Vinícius está falando que tem gente tentando entrar, professor. Deixa eu ver lá. Que coisa, não aparece essas pessoas aqui. Mesmo assim ele não coube, tive que fazer em outra folha. Às vezes se não couber, não tiver jeito, aí por causa da posição que você colocou as vistas, né? Faz numa outra folha, não tem problema. Isso, faça em outra folha. O importante é vocês exercitarem. O bom de ter tudo na mesma folha é porque, digamos, você já está com tudo, não precisa ter outra folha ali, né? Deixa eu ver se eu acho aqui alguém que tenha feito. Acho que a Ana tinha feito alguma coisa aqui. Deixa eu ver se eu acho como que ela fez. Ana, com licença, vou mostrar aqui o teu desenho, tá, pro pessoal. Quem que tinha feito? Aqui, ó. Ah, ela inverteu aqui, né, o coisa aqui, por isso que talvez coube, né? Pessoal, se não couber o desenho para vocês, façam então na outra folha lá, tá? Não tem problema nenhum. Bom, então esse aqui foi o 4 e esse aqui agora foi o 5, ó. Foi o último que nós fizemos, né? Que nós invertemos a rampa e ficou assim. Esse aqui eu tinha dito, ó, experimentem fazer uma perspectiva disso, um croquis disso daí, né? E essa era a nossa ideia de treinar isso aqui, né? Então hoje eu quero falar rapidinho com vocês, aqui aproveitando que eu estou no Corel, como se eu estivesse desenhando a mão livre num A3, faz de conta, tá? Olha só, gente, deixa eu copiar aqui só o que seria a abertura dessa aula. Então, o que eu quero que vocês façam, pelo menos um treino assim. Treino perspectiva cônica, tá? O que seria esse treino perspectiva cônica? Em primeiro lugar, fazemos uma linha do horizonte, tá? LH, certo? Linha do horizonte. Bom, se eu estou trabalhando num A3, deixa eu ver quem... Não é aqui que estão pedindo nada ainda, né? Se eu estou trabalhando num A3, o que acontece? Eu posso usar o ponto extremo da direita, por exemplo, o ponto extremo da esquerda e o ponto extremo da direita, eu posso ir lá e colocar um ponto de fuga, certo? Deixa eu deixar um pouquinho mais grosso para ficar mais visível. Olha lá, ó. Ponto de fuga da direita, ponto de fuga da esquerda, tá? Isso aqui é o LH, tá? Fiz aqui então um fuga direito, tá? Veja bem, eu tô dizendo assim, vamos produzir um croquis perspectivo, né? Aproveitar aqui, ó. Croquis tá? E esse ponto extremo, veja que eu não estou dando distância de observação, nada, mas eu quero um croquis, tá? Já vou mostrar para você. Um fuga direito, desculpa, aqui está a direita, e aqui está o fuga esquerdo. Normalmente eu gosto de mudar a cor deles lá para vocês, para ele ficar destacado, né? Então tá lá. Isso aqui é o A3. O que eu tenho recomendado? Que vocês coloquem no meio, tá? No ponto médio aqui, a linha de verdadeira grandeza, faz de conta. Ó, se eu desse a escala, você iria marcar a distância da observação, é esse negócio aqui, ó.
Isso aqui é o que a gente chama de... Vou colocar aqui. Distância de observação, tá? Na nossa técnica lá. Se eu começo, eu aposto... então vou... Normalmente eu tenho dado uma distância de observação que cabe dentro da folha, né? Então, distância de observação para a direita, fuga direito. Distância de observação, de novo, para a esquerda, fuga esquerdo, tá? Então veja, a distância de observação é duplicada, né, para o desenho. E daí, digamos, eu quero ver a nossa perspectiva, digamos que foi essa aqui, ó. Eu estou dizendo que ela tem 7 metros de altura por 20 metros de profundidade por 7 metros de largura. Ou seja, faz de conta que isso aqui é uma arquitetura agora. E eu quero ver como um usuário disso. Então, dependendo da escala que eu vou estar trabalhando, né, eu estaria marcando aqui, ó, 7, digamos, 1 metro para baixo e aqui 7 metros para cima, aqui a partir do P aqui, né, ó. Esqueci de falar o P aqui, ó. Marquei a altura da observação, por exemplo. A altura da observação. E isso daqui, então, né, é a altura da observação. Faz de conta que eu marquei lá. Se foi 1, se foi 2, se foi 3, mas, sei lá, marquei uma altura de observação aqui. Quando eu marco a altura de observação, aqui, esse ponto aqui, ó, é o ponto P que eu digo, né, que é o pé da altura, né? Vamos colocar aqui. Esse aqui é o ponto P, que ele vale ou coincide com o zero, tá? Com o zero aqui, da altura. Então, se a minha caixa lá tiver 5, 6, é a partir daqui que eu vou marcar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, faz de conta que era aqui, ó. Daí quando eu marco aqui, opa, a partir de P, marquei a altura lá, né? Esse ponto é o ponto T, topo. E normalmente ele é igual ao que? A altura da peça, tá? Então tá aqui, marquei esse ponto. Vamos botar um ponto redondo aqui também que vai ficar melhor. Aumentar um pouco aqui a espessura. Por aqui. Opa, não deu. Aqui, pronto. Então faz de conta que aqui eu marquei a altura da peça aqui, tá? Esse ponto T aí. Então tem o ponto P lá embaixo, ponto T aqui. Uma vez feito isso, deixa eu baixar tudo aqui um pouquinho para caber aqui na minha diretriz de construção, tá? E para vocês, ó, eu vou pegar essas partes aqui, né? E essas partes aqui. Vou trazer aqui para outra página aqui, só para ficar mais limpo aqui, ó. Isso daqui, gente, tá? Que eu fiz esse rabisco só para mostrar o que é DO, HO e tal. Tá aqui. Isso daqui, eu vou fazer o que agora? O prisma envolvente. Do topo pro fuga direito, do P pro fuga direito. Do topo eu faço uma linha pro fuga direito, do P pro fuga direito. Antes eu acho que eu falei errado. Do topo fuga esquerdo, P fuga esquerdo. Ou seja, isso aqui é o prisma envolvente, ou é o feixe cônico que vai fazer a construção do prisma envolvente. Agora, qual que é a nossa regra? Digamos, se eu tenho uma altura de 7 aqui, ó, faz de conta, independente se fosse 10, 20, não importa, né? Eu tenho que procurar fazer o que? Um quadrado. Vamos mudar aqui só para mostrar que essa linha eu estou
propondo ali naquele momento, ainda não existe, né? Eu tenho que fazer um quadrado. Sentimento. Há sentimento aqui, né? E olha só, eu tenho que pensar assim, ó. Isso aqui seria um lado, então esse aqui seria o outro lado do quadrado. Aqui onde eu estou colocando, ó, já dá pra ver que ele fica coerente para ser um quadrado, tá vendo? Ó? Né? Esse pedaço aqui ser um quadrado. Se eu colocar muito para trás, olha o que acontece, fica muito retangular. Ó. Vamos fazer aqui um... Ó, se eu coloquei, eu que coloco a linha pontilhada ali. Se eu colocar muito lá para trás, eu não posso dizer que isso aqui é um quadrado. Ó. Perspectivado, ele tá um retângulo assim, ó. Tá vendo que não tem cara de quadrado? Então, isso aqui não é quadrado. Vou deixar do lado. Então, vou pôr mais para frente. Assentimento. Pus aqui. Agora ficou um quadrado. Veja bem. De novo, se eu pensar nisso aqui como um quadrado perspectivado, dá para ver que ele ficou muito esticado, ó, aquilo que eu falo lá na sala, né? Ó. Um ficou muito esticado, outro ficou muito esticado para cima, outro muito esticado para o lado. Ou seja, então eu tenho que procurar alguma coisa que seja mais ou menos por aqui, ó. Nem seja muito esticado para lá e nem seja muito esticado aqui. Aqui tá bom. Quando eu faço isso, deixa eu só colocar esses dois elementos aqui para o lado. Quando eu faço isso, ó, um pouquinho mais, observe que eu consigo fazer uma diagonal auxiliar aqui, ó. Ela passa aqui e ela é uma diagonal auxiliar aqui, ó, em tela de vermelho aqui, que a gente faz assim, né? Diagonal auxiliar. Se você rebater isso, se você fez você colocou o quadrado, o limite para um quadrado assentimento. Então significa que se a tua altura era x, então daqui a aqui agora vai ser x, porque é quadrado que você está buscando. E ela vai determinar uma diagonal auxiliar para você colocar qualquer medida para frente, para trás da peça lá, tá? Olha só, eu digo para vocês assim, rebatam para o lado de lá simetricamente, para você ter, né, vamos rebater mesmo, né? Rebatam para o lado de lá para você ter simetricamente uma diagonal se você precisar de medidas lá. No nosso caso da caixa de leite, olha só, eu não preciso do 7, eu precisava do 8, mas olha como é que eu marco aqui, ó. Digamos, faz de conta que aqui fosse, vamos fazer de conta, tá, gente? Que aqui fosse 10, a altura da peça, tá? 10, faz de conta que aqui era 10 unidades. Então, o que eu vou fazer? Ah, mas eu tenho que marcar uma coisa que tem 20, ó, o dobro de altura. Eu vou marcar uma coisa que tem 20 de altura, sempre a partir do P lá, né, ó. A partir do P, 1, 2, 10, é a altura da peça, mas eu tenho que marcar 20, que é a profundidade. Olha como que eu vou usar a linha diagonal auxiliar aqui, ó. Marquei 10, daí andei mais 10 unidades, ou seja, andei 20 unidades, faz de conta, 20 unidades, que seja aqui, tá? Então, olha só, agora, se eu pegar da 20 unidades e ligar lá no fuga lá, ó, no fuga esquerdo, imagine vocês que se ela cruzou uma diagonal de um quadrado de referência, então lá também, ó, vai ser tipo um quadrado de referência de 20 por 20, mas na realidade eu só levei a medida 20 lá no pé do prisma envolvente, ó. Então, significa que lá, ó, daqui até lá é o 20, ó. 20, 10 de altura, 20 de profundidade de novo e 10 de altura, ou seja, lá está um retângulo de 20 de profundidade por 10 de altura. E se for aqui na frente 10 por 10, o 10 por 10 já está aqui, ó. 10 de altura, 10, né? E se for aqui, eu quero marcar aqui na frente 5, ué, mesma coisa, ó. Eu marco aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Ó, a partir do P, 1, 2, 3, 4, 5, e do 5 aqui,
Eita, tá. A partir do 5 aqui eu vou pro fuga. Eu quero marcar do lado direito, né? Vou pro fuga. Cruzou a diagonal, ó. Tudo que tiver aqui, ó, nessa região, para cima ou para baixo, tem 5 de profundidade, ó. 5 por 10. Tá? E se tiver um chanfro, digamos, aqui tem um chanfro, que nem no nosso caso lá, faz de conta que fosse 7 o chanfro, ou 10 unidades, daqui para lá, né? O 10 unidades está ali, que nem o caso a gente fez, ó. Então aqui agora tem 10, ó, porque eu peguei pela diagonal auxiliar. Deixa eu pôr ela para frente aqui. Ó, 10 de altura, cruzou a diagonal, lá é o 10, ó. Então se eu fosse fazer um chanfro semelhante da nossa caixinha, ó, o chanfro lá, ó, né? E assim nós vamos construindo o nosso prisma envolvente lá, tá? O nosso prisma, a nossa perspectiva cônica. Gente, isso aqui é o básico. No caso, na prova, eu não vou pedir para vocês fazerem tudo, assim, mas provavelmente eu vou dizer assim, ó, faça um croquis cônico. Se a pessoa conseguir encaixar, não precisa nem estar tudo certo, a questão métrica, mas que ficar coerente essa expressão de uma perspectiva cônica, de um sólido que a gente vai estudar, né? Eu acho que está de bom tamanho. Demonstrou-se que está pegando um pouco, né? Não vou exigir, não, tem que fazer certinho e tal, mas eu quero ver se vocês conseguem mais ou menos reproduzir alguma coisa segundo a ideia de altura da observação, a distância da observação, o prisma envolvente, se tem o uso da diagonal como, né? Então é isso que eu vou mais ou menos mensurar para vocês. Essa seria uma possibilidade, tá? Não disse que eu vou fazer perspectiva cônica, só para vocês ficarem tranquilos também, no sentido, se tiver vai ser um valor não tão alto. Eu vou dar maior ênfase para aquilo que a gente está exercitando em sala de aula, que é justamente os desenhos de interpretação da vista, desenho da interpretação com isometria, tá ok? Para vocês ficarem mais tranquilão aí. E, não, vai arriscar a cônica? Vou. Então, poxa, conseguiu fazer? Legal, né? Claro, vai ter um bônus aí, mas não vai ser assim a questão principal, tá? A princípio, estou pensando em fazer assim. Certo, pessoal? Deixa eu parar aqui agora. Voltar aqui para vocês. Tá. Ok? Todo mundo entendeu? Tem alguma questão que gostaria de falar? Pode abrir o microfone e perguntar sem problema nenhum aí. Os nossos exercícios são esses 5 exercícios aí, não mais. É lógico, né? Aqueles que a gente é feito em sala de aula também, né? A gente vai fazer um sistema de entrega, não sei como que a gente vai fazer, vocês deixam lá. Como vai ser a prova? A gente vai desenhar no A3 e tirar foto? Exatamente, eu estou achando que vai ser assim mesmo. Eu vou, no dia da prova, vocês vão entrar, vão se logar lá no local, né? Daí vai aparecer, desenho e tal. Provavelmente eu vou colocar como que é as vistas frontais, lateral, superior do objeto que eu quero. E vocês vão desenhar. A gente manda a foto pelo RA mesmo. A princípio, sim. Vocês vão ter o prazo das 2 aulas para desenhar. Desenhou, fotografou, manda no RA, está entregue a prova. Acho que vai ser assim. Professor, e os trabalhos? Como vai ser o peso? Peso. Só quando voltar. Peraí, a entrega. Seguinte, deixa eu... os trabalhos, gente, eu tinha colocado para vocês lá, é assim, Lembre que os trabalhos não é só os da aula remota, tem os a primeira etapa, tá? Tem aqueles trabalhos lá também, do caderno de exercício. Então a gente chama de caderno de exercício, valor 5 pontos. Prova de desenho, 5 pontos. Tá? Normalmente eu faço assim, tá? Para que você tenha
se você fez todos os exercícios, já tem metade da nota garantida praticamente aí, né? E daí conseguiu articular bem lá a prova e tal, né? Você chega aí tranquilamente em 10 aí, né? É lógico, daí vale aquela questão qualidade do traçado, interpretação correta. Então, se conseguiu, digamos, poxa, não, o cara conseguiu fazer lá o croquis cônico que seja, tá? Então, né, nesse sentido é isso aí. Com relação à entrega dos trabalhos, eu vou verificar se a gente consegue. Vou pedir para. Vou falar com o Radames, mas eu gostaria que todo mundo grampeasse o caderno de exercício. Deixa eu ver se eu tenho um aqui só para mostrar para vocês. Ó, pessoal, aqui tá um exemplo, tá? Ó. Vou ficar mais longe assim, né? Caderno de exercício, ó. Grampeadinho, só um grampo no canto superior esquerdo, tá? Todas as folhas de preferência numeradas com o nome, né? A data e tal, né? O número da folha, tá? Nome, data e número da folha. E daí os exercícios, ó. Tá aqui, ó. Vista. As vistas, no caso aqui era cônica. No nosso caso a gente não tem a cônica, a gente vai ter a isométrica, tá? Basicamente isso daí. Tá? Esse caderno, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou na casa de cada um de vocês buscar. Claro que não, né? Mas eu acho que a gente vai ter que fazer um jeito de vocês entregarem isso. Eu vou ver como que fazemos, se vocês passam e deixam ou não descer. Não sei como é que vamos fazer. Se a gente marca um encontro no shopping, todo mundo entrega, a gente já faz um lanche. Não sei. Mas daí eu vou me informar o que a coordenação nos orienta, né? Professor, que tal no Paraguai? Quem está no Paraguai? Eita! Ai, tem essa também, né? Quem tá no Paraguai, como que vamos fazer? Vamos comprar um drone! Entrega com drone! Não, tô brincando. Vamos ver, tá? Mas de repente a gente faz sistema de fotografia. Vamos mandar de barquinho também, né? Também dá. Vamos ver como que a gente vai fazer. Mas a princípio, se não tiver como mandar o material, que não tiver jeito, eu vou pedir para vocês fotografar todos os exercícios, fazer um PDF e mandar, né? Talvez seja a solução também. Eu vou me informar com o Radames certinho, daí eu passo para vocês isso também, tá? Essas anotações de hoje aqui do Core, vai estar tudo gravado nessa aula aí, tá, gente? Que no caso dessa parte não fica invertido, fica correto lá. Só o vídeo mesmo que eu faço que tem ficado invertido. Beleza? Mais alguma questão? Professor, o dia que eles explicam que faz parte para postar a foto no RA. Opa, não consegui ler tudo aqui. Professor, no dia eles explicam como faz para postar no RA. Eu já tenho uma orientação pro... Como é que diz? Para vocês postarem lá no RA. Tem, parece alguma coisa que eles vão orientar vocês, assim. Tá? Se por acaso, professor, não consegui postar no RA, manda no WhatsApp, manda no meu e-mail, né? Não tem problema, a gente vai... O RA é bom porque daí fica oficial, né? No dia da prova. Isso mesmo, Mais alguma dúvida? Alguma sugestão também, né? Dúvida com relação a isso de hoje, com relação a desenho, vocês podem ficar bem à vontade para me perguntar, tranquilo. Não vai ganhar falta não.
Não, pode ficar tranquilo, pessoal. A gente tem feito assim, eu comecei a fazer chamada pela lista aqui do pessoal que estava participando, né? Mas começou a acontecer isso, tinha gente que deu problema na internet e tal. Então, isso aqui é mais pra gente ter uma ideia aqui da. Por aqui, quem tá aqui é lógico, né? A gente sabe que tá participando, tá por dentro aí, mas se por acaso a gente não vai, né, correr o risco de prejudicar pessoas aí que não estão conseguindo entrar, mas. Né, da minha parte eu vou considerar que todos que estão entregando os trabalhos, vale as chamadas do antes do período do isolamento social, aquela chamada vale, né? Mas essas daqui eu vou considerar que eu pretendo assim colocar presença para todos, aqueles que falaram comigo, professor, não consegui entrar, daí o cara mandou um WhatsApp lá. Não, estou considerando que tá na aula, né? Para não prejudicar ninguém. Sobre a linha da perspectiva cônica, o que tem? Sobre a linha na perspectiva cônica, qual linha, Giran? Como se traça a linha? Se precisa de cálculo. Ah! Vou fazer aqui rapidinho para você ver, tá? Presta atenção não. Ó, se eu peço um croquis, sem necessariamente falar de medidas, você tem o tamanho da peça. Vamos pegar a nossa caixa lá, que ela tem 20, 7, 7, 7, 7, né? Ela tem 20 de tamanho por 7 por 7 por 20, tá? Digamos, se eu digo para você fazer um croquis cônico, qual que é a referência? Não, mas eu quero ver como uma arquitetura, então você não vai poder ver de cima. Você vai ter que ver como um usuário, como uma pessoa que vê que está abaixo de 7 metros, certo? Então isso, no termo de um croquis, não tem uma medida. Como é um croquis cônico, né? Qual que é deixa eu colocar isso mais para cima aqui. Qual que é a dica, né? Então tá lá. Faz de conta, né? Tá aqui a figura humana, 7, 7 e 20. Se eu quero representar isso como um croquis arquitetônico, o que a gente sugere? Que você faça uma linha de referência. Ó, por exemplo, eu não tenho nenhuma medida, mas eu sei mais ou menos o que eu quero representar. Eu vou fazer assim, ó. Digamos que ele tenha 7, vou fazer que faz de conta que isso aqui é 1, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se você quiser medir o 1 aqui, você pôr a altura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Veja que eu não estou dando medida, estou fazendo livre, né? Mas eu tenho que ficar, não posso pôr o ponto de fuga aqui, ó. Se esse negócio tem 20 mais ou menos, então eu propor mais ou menos quase o mesmo 20 de distância, assim. Tudo sem medida, né? E aqui eu já faço o prisma, ó. Daí eu faço mais ou menos o que seria o quadrado de referência. Posso até contar quantos quadrados eu preciso para chegar mais uma. Quero que fique aqui, mais ou menos. A caixa de leite, ó. A tampa aqui, ó. Tá vendo que eu estou fazendo um croquis sem medida, sem dicas nenhuma, mas fazendo com que ele caiba na minha folha 3. É isso que eu vou talvez pedir para que vocês façam um croquis, mas não tem medida, tá? Qual que é a referência da medida? O tamanho da peça, né? Se eu quero uma escala arquitetônica, eu tenho que me imaginar que essa arquitetura é maior que eu, né? Como se você fosse um usuário agora aqui, né? Vendo essa arquitetura aí, como se fosse um container, né? Porque quando eu faço isometria, eu coloco 30 graus, eu já começo a ver ele, né, sempre olhando de cima. Não tem como, é como se eu estivesse vendo sempre de cima. Quando eu faço um croquis arquitetônico cônico, então daí a altura de observação ela muda, né? É isso mais ou menos que, mas não tem uma medida específica. A única medida de referência é o tamanho da peça. Tá? Para mim enxergar dessa forma. Por isso que eu não estou cobrando de vocês assim, vamos fazer uma perspectiva cônica a sentimento, daí eu tenho que entrar com os dados.
quando eu entro com os dados, daí sim, a escala do desenho vai ser tanto. A distância da observação vai ser tanto. Daí, ó, distância da observação eu teria que marcar aqui. E a altura da observação vai ser tanto. Tanto faz, né? Se, professor, eu coloquei nessa distância, nessa altura, nessa escala. Pode fazer. Eu, de repente, até passo os dados, não sei também, tá? Mas vejo que é uma coisa bem solta. É mais um exercício de treino. Então faz o croquis, não precisa usar. Exatamente. Para fazer esse croquis cônico, nesse caso específico que talvez eu estou propondo, a gente não precisa usar a régua, é mais demonstrar a conicidade, tá, gente? Beleza? Mais alguém? Tranquilo? Uma coisa... Obrigado, valeu, entendi, legal. Uma coisa que eu achei bacana é que a sala fica um silêncio, não tem conversa quase. Então tá, pessoal. Vou parar aqui de gravar.